Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma brincadeirinha aqui de classificar os jogadores do elenco do Fluminense, né? Classificar o desempenho dos jogadores do elenco do Fluminense nessa temporada de 2025 em diferentes níveis, né? A gente tem aqui muito bom, mediano, ruim e muito ruim, né? Assim, eu não vou fazer isso com todo o elenco do Fluminense. Tem vários jogadores aí que para mim não jogaram o suficiente para eu ter uma opinião, né? E eu também não vou ficar aqui muito tempo me justificando não, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né, cara? Então, vamos começar isso logo. Primeiro jogador a ser classificado, Agustin Canóbio, né? Eu vou colocar ele aqui no nível bom. Para mim, o desempenho do Canóbio nessa temporada é bom. É um dos jogadores, né, se pegar os números, é um dos jogadores mais decisivos aí do time nessa temporada. Tem um bom número de gols e assistências, mas teve seus altos e baixos, né? Tem um momento ali, principalmente mais para o início da temporada, em que eu defendia que o Canóbio fosse para o banco, né? Porque, assim, ofensivamente, ele vinha contribuindo muito pouco. Eu acho que depois do Mundial ele começa a pegar muito mais confiança, né? Ele até teve um período, mais para o início do ano também, que ele tem uma sequência de jogos fazendo gol, mas eu acho que mais agora, recentemente, né, ele está num momento em que realmente ele pegou confiança e está conseguindo cada vez mais ser um jogador efetivo, mesmo com as suas limitações, né? Mas é um cara que, corre demais, ajuda demais taticamente, defensivamente, e ofensivamente tem conseguido ser decisivo, tem conseguido ser bom ali em finalizações, em passes decisivos, enfim. Já falei muito aqui do Canóbio, vou colocar ele aqui no nível bom. Riquelme. Jogadores ficaram aqui com a cabeça cortada, né? Mas fazer o quê? Riquelme eu vou colocar mediano, né? Começou muito bem o ano, né? Até chegou a ganhar a posição de titular lá com o Mano Menezes, mas depois decaiu e começou a não ter oportunidades, né? Então, assim, eu acho que tem uma variação de desempenho ali natural pela idade. Acho também que ele teve menos desempenho do que deveria ter, né? Principalmente durante a gestão Renato Gaúcho. Guga. Então, Guguinha eu vou colocar no nível muito ruim, né? Para mim, o Guga hoje é um jogador assim temerário, é aquele elo fraco que quando está em campo é capaz de participar de lances decisivos para o adversário, né? É um jogador decisivo para os adversários, né? Acho que só a gente lembrar ali do jogo contra o Chelsea do Mundial, mas não só o jogo contra o Chelsea. É um jogador que eu coloco no nível mais baixo aqui de desempenho esse ano. Lima tem jogado bem nos últimos jogos, né, desde que o Zubeldia chegou, mas pegando a temporada como um todo, para mim, o desempenho dele é ruim, né? Talvez até poderia pensar em colocar no muito ruim, mas até por essa sequência boa última dele, eu vou colocar ele no nível aqui ruim. Thiago Santos. Muito ruim, outro jogador que para mim é temerário, né? Você coloca ele em campo, você fica o tempo todo com medo do cara fazer uma merda federal. Ele até ultimamente não tem entrado muito, graças a Deus, né? Mas no início do ano, quando ele vinha tendo mais oportunidades, vinha sendo uma coisa realmente assustadora, né? Como ele conseguia também ser decisivo para o adversário, sempre envolvido nos lances de perigo dos adversários e nos gols, né? Esse aqui é o Otávio. Otávio eu vou colocar aqui
no nível ruim. Né? O jogador ficou muito tempo machucado, né? Mas antes da lesão, achei que jogou poucos jogos, mas me assustou. Achei, né, bem ruinzinho. E agora, voltando, até que, né, no jogo que ele foi titular lá contra o Vitória, até que achei que não foi mal, conseguiu ser um cara marcador ali, ajudar na marcação. Enfim, vou colocar ruim, que eu acho que também não teve nem tempo suficiente para ser tão temerário quanto os dois, porque eu estou colocando no nível muito ruim. Thiago Silva. Vou colocar aqui no nível bom. Né? Acho que o Thiago Silva é um jogador muito regular, né? Falha muito pouco. Mas eu acho que esse ano ele tem tido menos atuações assim, de porra, o cara soberano na zaga, do que ele teve no ano passado. Eu acho que no ano passado, porra, teve até um número impressionante, né? De que, porra, a maioria dos jogos que o Thiago Silva jogou, o Fluminense não tomava gol nenhum, e era um time antes do Thiago Silva chegar que tomava gol todo jogo, né? Foi uma coisa, ele representou uma mudança no nosso sistema defensivo absurda, né? E acho que até que esse ano, cara, o nosso sistema defensivo também como um todo não tem ajudado, né? Quando o Thiago Silva chega no passado, e aí junto Mano Menezes, o sistema defensivo do Fluminense cresce muito. Esse ano, mesmo no início com o Mano, já não foi a mesma coisa, e com o Renato também não. Eu acho que isso também prejudica um pouquinho, mas assim, o desempenho do Thiago Silva é sempre bom. Só não vou colocar ali no muito bom, porque eu não acho que ele, né, esteja sendo esse destaque absoluto aqui durante essa temporada. Gabriel Fuentes. Também vou colocar aqui no nível ruim. Eu achei que mais pro início da temporada, eu até acho que ele estava bem, cara, assim, ofensivamente, né? Sempre mostrou fragilidades defensivas, mas eu acho que depois da lesão que ele teve, e né, de uns tempos pra cá, toda vez que ele joga, que ele tem oportunidade, ele tem ido muito mal, cara. Ele tem sido uma avenida e ofensivamente não tem conseguido mais contribuir tanto, né? E eu acho que o período agora, a partir do Mundial, né, tem mais peso do que o período ali de Campeonato Carioca, né, que foi o período em que, para mim, ele estava melhor. Então, por isso eu vou colocar ele aqui no nível ruim. Juan Freitas, nosso polêmico zagueiro argentino, eu vou colocar aqui no nível mediano. Né? Eu acho que tem muita gente aí que vai querer o Freitas num nível ruim, muito ruim, mas eu acho que o Freitas tem sim suas qualidades, é capaz de ter boas atuações e às vezes atuações muito boas, né? Mas tem esse problema de que tem uma tendência a fazer merda que é muito grande, né? E aí isso diminui o nível dele, só que eu acho que ele não tem feito tanta merda assim como ele vinha fazendo logo quando entrou na equipe, né? Eu já falei aqui no outro vídeo, eu era contra a titularidade do Freitas totalmente quando ele entrou, e quando ele entra no time, ele vai muito mal, cara. Eu ficava assim, embasbacado em como um jogador pode entrar tão mal no time e continuar no time. Mas eu acho que com o tempo ele foi evoluindo, né? Foi melhorando. E hoje eu coloco ele aqui no nível mediano. Martinelli. Vou colocar também no nível bom. Né? Dá até para argumentar aqui um muito bom. Realmente, ultimamente, tem se destacado muito. Está jogando muito nos últimos tempos. É um dos melhores jogadores do time nos últimos tempos. Mas eu acho que a gente está falando aqui do ano inteiro. E eu acho que ele dá esse estalo, essa mudança, essa virada de chave a partir do Mundial. Né? Antes do Mundial, ele não era o jogador que ele é hoje, era um jogador até mais parecido com o que ele foi na temporada passada. Foi uma temporada muito ruim do Martinelli. Né? Então, assim, eu vou colocar ele aqui no nível bom. Facundo Bernal. Facundo Bernal, ruim. Né? Já fiz um vídeo também falando sobre o que eu acho do Bernal. Acho um jogador superestimado por muita gente, né? Inclusive em termos de potencial.
Para mim é um volante que tanto ofensivamente quanto defensivamente agrega muito pouco, né? Pelo tamanho que ele tem, a gente imagina que ele vai ser um cara melhor do que ele é defensivamente, né? E até, cara, pela categoria, entre aspas, que ele mostra ali nos passes, né? Que tipo de jogador, né? Que dá um passezinho aqui, uma virada de bola ali bonitinha e acaba que engana muita gente. Mas é um jogador que, para mim, com a bola no pé, é muito lento, né? Muito lento na tomada de decisão, ali na parte de ajeitar o corpo, enfim. Né? Eu coloco ele no nível ruim. Não gosto desse jogador. Hércules eu vou colocar aqui no nível bom, né? O Hércules começou mal a temporada, boa parte do ano ele estava mal, eu até acho que dá para argumentar ele num nível aqui mediano, mas a partir do Mundial também foi outro que cresceu muito. E como eu disse, eu acho que o período a partir do Mundial vale mais do que o período anterior ao Mundial, né? E o Hércules eu acho que tem jogado também muito bem, né? Tem feito ali uma dupla de volantes muito sólida com o Martinelli. Eu vou colocar ele aqui no nível bom. Nonato. Né? Nonato eu vou colocar aqui mediano. Né? Eu acho que teve momentos bons, ganhou a titularidade na equipe por causa disso, mas, né, com o tempo a gente foi vendo também que, né, o jogador tem suas limitações, ainda mais para ser o homem mais avançado do meio de campo, né, cara? Eu acho até que prejudicou ele um pouco, assim, ter que sempre estar jogando como o homem mais avançado do meio de campo. Eu acho que a melhor posição para ele é ali de segundo volante, né? Ultimamente perdeu espaço no time, mas eu acho que tem condição de recuperar aí. Acho que faz uma temporada mediana. Teve seus momentos bons e uns momentos não tão bons assim. Samuel Xavier. Primeiro jogador que eu vou colocar aqui no nível muito bom. Para mim é o jogador mais consistente do Fluminense essa temporada. É o jogador que desde o início da temporada foi muito bem. É o jogador que desde lá do início está entre os melhores laterais do país. Né? E o ano inteiro foi assim. Né? Um jogador que ano passado, né, foi mal, mas conseguiu recuperar o seu futebol esse ano. Né? E é um jogador muito importante, né? Uma capacidade de associação ali pela direita muito diferenciada, né? A quantidade de tabelas que você vê Samuel Xavier envolvido, seja com o ponta direita ou com o volante ali pela direita, ou qualquer jogador que esteja por ali, né? Jogadas de ultrapassagem. É um jogador muito importante, decisivo, sempre aparecendo na área para finalizar. Enfim, eu acho que está muito bem essa temporada. Dos melhores jogadores do Fluminense em 2025. Paulo Henrique Ganso. Cara, eu acho difícil avaliar o Ganso esse ano, porque teve muito poucas chances, cara. E poucas chances de qualidade, assim, né? Cara, eu fico em dúvida, né? Eu acho que, assim, se a gente olhar pela perspectiva do Ganso, é uma temporada ruim, ainda mais se a gente comparar com o ano passado, que estaria aqui no muito bom. Para mim, o Ganso foi o melhor jogador do Fluminense na temporada passada. Mas a gente não vê muito o Ganso em campo, cara. E eu não acho que o Ganso, quando está em campo, ele está jogando mal, está errando tudo, né? Ele não se destaca, mas, cara, o Ganso é aquilo. O Ganso é um jogador que dita o ritmo do time, é um jogador para iniciar jogos. Você fica colocando ele ao longo das partidas, né? Não é o cara que vai mudar um jogo, mas, né, acho que nem pro bem nem pro mal. Eu vou deixar o Ganso aqui no nível mediano, mas eu entendo quem acha que eu deveria colocar no nível ruim aqui, talvez. Lúcio Acosta, né? Tem muito pouco tempo de jogo, né? Outros jogadores aí com o mesmo tempo de jogo eu não vou nem avaliar, mas, cara, o desempenho do cara, né, se impõe.
para mim. É muito bom. É o craque do time, é o dono do time hoje. Eu vou colocar ele aqui no nível muito bom. Fábio. Fábio eu vou colocar aqui também no nível bom, né? Eu acho que é isso. Fábio, porra, mesmo com 45 anos, é impressionante, né? Ele conseguir ainda continuar sendo um goleiro de alto nível no futebol brasileiro, fazendo, né, defesas importantes. Se pega a temporada inteira, você vai achar um errinho aqui e ali, né? Mas eu coloco ele no nível bom também. Não acho que ele esteja, né, tá salvando o Fluminense, como por exemplo no final da temporada passada, né? Eu acho que o Fábio foi o principal jogador da reta final do Fluminense no ano passado e o principal responsável pelo Fluminense não ter sido rebaixado, né, cara? Então acho que assim, não precisou o Fábio jogar nesse nível ainda esse ano, né? Então eu ainda vou colocar ele aqui num nível de desempenho bom. Kevin Serna. Nem parece muito com a cabeça cortada aqui, né? Mas é o Serna. O Serna eu vou colocar, sim, no nível muito bom, né? Eu vejo muita gente aí nas redes sociais que é meio hater do Serna. Não digo nem meio hater, eu acho que todo mundo gosta do Serna. Mas a dificuldade que eu vejo das pessoas em reconhecer o nível que esse cara tem jogado em 2025 é sempre aquela coisa: o Serna não é nenhum primor técnico, mas é um jogador muito importante, muito útil. Por que tem que sempre ter esse mais, né? Eu não entendo. O Serna é muito bom jogador, sim. É jogador para ser titular do Fluminense, sim. E é um jogador que no nível em que ele se encontra hoje seria titular e destaque na maioria dos times do Brasil. Foi convocado agora para a seleção colombiana, não é coincidência, é um dos jogadores mais decisivos do elenco do Fluminense, um jogador desequilibrante, né? Líder em dribles desde o Mundial na Série A do Campeonato Brasileiro, disparado ali, porque, porra, o cara tem uma capacidade, uma explosão física de botar a bola na frente e uma habilidade, né? Porque explosão física até você consegue achar outros jogadores, mas combinar explosão física com habilidade é raríssimo, cara. Serna é um jogador raro, não tem mais, não tem essa. Serna é um dos destaques do Fluminense no ano para mim, e assim, é um jogador que, diferente do Samuel, por exemplo, teve ali também seus altos e baixos, como por exemplo teve o Canóbio, mas eu acho que no caso do Serna, os altos e baixos dele foram mais por ele ficar fora do time em determinados momentos em que, para mim, na maioria das vezes, foi por decisões equivocadas da comissão técnica, né? Seja Mano Menezes deixando ele fora do segundo jogo da final do Carioca, seja Renato Gaúcho, né, querendo emplacar Soteldo e deixando o Serna fora em diversos períodos. Inclusive ali depois do Mundial ficou muito claro, né, que o Serna era um dos jogadores mais importantes do time e o Renato tentando deixar o cara no banco. Assim, não me surpreende que o agente dele tenha ficado maluco e saído oferecendo o jogador para times da América do Sul, né, cara? Já o Canóbio, os momentos dele ruins na temporada, eu acho que foi mais, né, culpa dele mesmo. Então essa é a diferenciação que eu faço entre o desempenho aqui desses dois jogadores. Everaldo, aqui, nossa, a maioria da torcida com certeza discorda de mim, vai querer Everaldo ruim, muito ruim, péssimo, cria um novo nível aqui pro Everaldo, pra essa merda, mas eu vou colocar ele aqui no nível mediano. Eu não acho o Everaldo essa merda toda, esse pereba todo. Eu acho que é um centroavante que realmente peca na capacidade que ele tem de fazer gols com constância, né? Mas é um cara que ajuda, sim, em várias outras coisas, né? O desempenho dele em campo não é tão ruim como grande parte da torcida. Para mim, né? Não é tão ruim como grande parte da torcida acha, né? É um cara que tem muitas participações aí em lances de gol ao longo da temporada, foi importante em vários momentos. E eu acho que consegue sim ser útil e contribuir, né?
tem seus altos e baixos, mas eu não acho que seja essa merda, né? Não acho mesmo. Inácio também vou colocar aqui no nível mediano. Também tem muita gente que não gosta, mas eu acho que ele é um zagueiro com potencial, cara. Potencial para ser um bom zagueiro, inclusive titular do Fluminense, né? Eu, durante muito tempo, eu meio que defendi Inácio titular em vez do Freitas. Até mesmo hoje eu não veria essa mudança por maus olhos, né, cara? Por mais que eu acho que o Freitas tenha evoluído, mas eu acho que o Inácio, assim, também teve seus altos e baixos aí ao longo dessa temporada, mas é um jogador que mostra, assim, pontos positivos. Porra, o desempenho dele no Mundial foi espetacular, né? E é um jogador que eu acho que tem, sim, potencial para crescer. Eu coloco ele aqui no nível mediano nessa temporada. Outro jogador que eu vou colocar no nível mediano, nosso ídolo, Germán Cano. Né? Eu acho que o Cano é um jogador que tem 20 gols na temporada, né? Não adianta, gol é muito importante, o jogador consegue ainda se posicionar muito bem e tem ainda um faro de artilheiro e uma boa finalização, então consegue ajudar e ser útil com 20 gols. Mas ao mesmo tempo o desempenho dele em campo, fora os gols, é muito ruim, cara. Né? Se o Everaldo jogasse no mesmo nível que o Cano tem jogado, assim, tirando a parte dos gols, porra, né? Assim, o que falariam do Everaldo eu nem consigo imaginar, né? Eu nem consigo imaginar. Mas eu acho que assim equilibra um pouco o fato, né, o Cano ainda ser um cara que consegue fazer gols, entregar gols com uma consistência que o Everaldo não consegue, né? Manuel, eu vou colocar aqui no ruim, né? Um jogador que, cara, fisicamente, né, teve lesões aí, idade chegando. Eu gosto muito do Manuel, um jogador que eu acho que, porra, em 2022 teve um momento, cara, em 2022 que o Manuel era o melhor zagueiro do Fluminense, né? Estava acima do Nino, na minha opinião. Mas hoje, assim, fisicamente, eu acho que ele não tem mais condição de ser um jogador ali do elenco titular, e mesmo assim um jogador que faz parte da rotação de um time de Série A, infelizmente, né? Keno. Cara, Keno eu vou botar no desempenho bom, né? É reserva? Mas é um reserva que grande parte das vezes que entra consegue ajudar, consegue ser incisivo, consegue se aproveitar das defesas cansadas, 1 contra 1, consegue ser importante e decisivo. Tem sido um reserva que eu acho muito bom, né? E para mim tem feito uma boa temporada. René, aqui eu acho também que muita gente vai achar ruim, não concorda comigo, né? Vai querer ruim, muito ruim, mas eu vou colocar o René no nível mediano. Eu acho que o René consegue sim ser um lateral correto ali. A gente tem que levar em conta o nível da lateral no Brasil, né? Que é muito complicado. Eu acho que o René consegue sim ser um jogador ali que não compromete, né? Eu não gosto muito de usar SofaScore, esse tipo de coisa, para minhas análises, né? O que importa é o que a gente vê ali durante as partidas. Não é notinha de SofaScore que vai ser argumento para o que a gente vê ali dentro de campo. Mas eu acho que dá para ser utilizado assim, como algo para contribuir para uma discussão, cara. E eu, assim, uma coisa que eu trago aqui é que, cara, se tu chegar lá no SofaScore, tu vai ver que o René é o jogador com a maior nota do Fluminense nessa temporada, né? Por incrível que pareça. Então, assim, talvez ele esteja fazendo alguma coisa boa aí que a maior parte da torcida não enxerga. E eu acho que o René, ele tem sim o seu valor, né? É um jogador que consegue ser mais consistente ali, consegue ser mediano, né? Eu acho que é o lugar para ele. Ele é mediano no ataque, na defesa, né? Acho que o nível para ele é aqui mesmo. É um jogador que, na maioria das vezes, não compromete, na minha opinião. E para fechar, Soteldo, né? Eu vou colocar o Soteldo aqui no nível muito ruim, né? Tem entrado muito mal,
A torcida pega no pé, mas até com certa razão, né? Acho que certa razão não, né? Com muita razão. Tem entrado muito mal. E eu acho que o que complicou a situação dele foi a questão da injustiça, né? O cara entrando no lugar do Keno, né? Tirando as oportunidades do Keno, que é um jogador que, porra, merece muito mais que oportunidades. O próprio Riquelme, esse ano, mostrou já alguma coisa, né? Então, acho que isso irritou também a torcida, mas ao mesmo tempo, né? E aí é aquele ciclo vicioso, né? O cara entra, é criticado, perde confiança, depois entra com menos confiança, não vai bem, é mais criticado. Então, assim, tá difícil pro Soteldo. Nada dá certo para ele quando ele entra nas partidas e nem o resultado das partidas tem ajudado, né? O caso dele. Mas, enfim, esse aqui é meu tier list. Eu acho, cara, que é bem... né? Lógico que eu não vou achar nunca que a minha opinião é uma opinião idiota, né? Mas eu acho que, assim, a gente levando em conta a temporada do Fluminense, que eu acho que é uma temporada que, nesse momento, dá para falar que é de médio para bom, né? Porque, assim, a gente está ali numa parte de cima da tabela do Brasileiro, né? Poderia ser melhor, ainda mais tendo em conta... o nível de investimento, né, que a gente tem nessa temporada. A nossa folha salarial é a 5ª maior, se eu não me engano, esse ano. Né, a quantidade de contratações que a gente fez, o que a gente gastou, a gente foi um dos clubes também que mais gastou em contratações. Mas, porra, a gente fez um Mundial histórico e ainda está vivo na Copa do Brasil, né? Então a gente pode ainda ter uma temporada, um fim de temporada muito bom. Então, acho que isso aqui está equilibrado, cara. A maior parte dos jogadores no nível mediano, né? Aí tem alguns jogadores no nível bom, até um pouco mais do que ruim. Eu acho que é mais médio para bom a temporada do que médio para ruim. E alguns poucos no nível muito bom e alguns poucos no nível muito ruim, né? Achei legal, mas é isso. Saudações tricolores. Grande abraço.